Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, galerinha, tudo certinho? Vamos lá, vamos falar sobre alguns problemas, tá, envolvendo porcentagem e também a porcentagem e estatística. Então, vamos lá, vamos iniciar aqui. Olha, em nosso cotidiano, deparamos muitas vezes com informações que envolvem porcentagem. Saber interpretar essas informações ou realizar cálculos com porcentagem é fundamental. A seguir, como exemplo, mostramos uma situação que envolve o cálculo de porcentagem para uma comparação. Então vamos lá. Olha aqui, ó, o copo de suco, ele custava R$ 4, passou a custar 5. E o lanche natural era R$ 10, passou a custar 11. Então, vamos ver aqui. Dois produtos são vendidos na cantina de uma escola e eles sofreram aumento no preço. Veja a informação dada. Observando, tá, com atenção, vemos que o aumento foi de exatamente R$ 1, tanto no preço do suco quanto no preço do sanduíche natural. Entretanto, a porcentagem de aumento foi diferente. Ah, como assim? R$ 1 para cada um, a porcentagem diferente? Sim, porque estamos trabalhando em relação a valores diferentes. O R$ 1 do suco está em relação a R$ 4 e o R$ 1 do lanche natural em relação a R$ 10. Então, o aumento do suco, ele equivaleu a R$ 1 em relação a quem? A R$ 4 custava. Tá? O meu total era 4 e eu tive um aumento de R$ 1. Então, o que eu quero saber, o aumento foi de R$ 1. Tudo que eu tinha lá era 4, ou seja, em relação a 4, né? Então, transformando um quarto em porcentagem, a gente vai fazer o seguinte: multiplico por 25, ambos um tanto numerador quanto denominador, ambos os números aqui, e obtenho 25 centésimos, ou seja, 25%. Tranquilo, isso aqui a gente já sabe fazer. Então, o aumento foi de 25% sobre o suco. Já do lanche natural, ele custava R$ 10, teve R$ 1 de aumento. Tá? Então, é R$ 1 em relação a 10 que custava. Aí vamos ver qual foi a porcentagem de aumento. Aqui é só multiplicar por 10 que eu vou obter 10 centésimos, ou seja, 10%. Então, embora o aumento em reais seja igual, o preço do suco ficou 25% maior, enquanto o lanche aumentou 10%. Viram aí essa diferença, tá? Em relação a valores diferentes, em relação a valores diferentes, um mesmo valor pode representar e representa, tá, porcentagens diferentes. Então, vamos aqui para falar sobre as porcentagens na estatística. Jorge vende picolés de 4 sabores: uva, chocolate, morango e limão. Ele fez uma pesquisa com vários de seus clientes sobre qual é o sabor preferido. O quadro mostra o resultado dessa pesquisa, que foi realizada com 50 pessoas. Sabor preferido de picolé: de uva foram 10 pessoas, de chocolate 15 pessoas, de morango 20 pessoas e limão 5 pessoas. O número de votos indicados pode ser representado na forma de porcentagem, considerando o total de 50 votos. Então, total de votos 50. O de uva, a porcentagem de uva, foi de 10 para essas 50 pessoas, né? Ou seja, de 20%. Transformo aí essa fração em fração percentual e obtenho 20%. De chocolate, 30%, de morango, 40% e de limão, 10%. Tudo tá, cada um dos valores em relação a 50, que era o total de votos que teve, tá certo? Total de votos gerais. Então, 20 para 50, tá? Representa 40%. 5 para 50 representa 10%, 15 para 50 representa 30% e 10 para 50 representa 20%. Então, podemos refazer a tabela indicando também uma coluna referente à porcentagem de voto de cada um. Uva, foram 10 votos, representa 20%. Chocolate, foram 15 votos, representa 30%. Morango, 20 votos, representa 40%. Limão, 5 votos, representa 10%. Para a construção de um gráfico, tá, de setores que traduz os dados do quadro anterior, devemos considerar que, como o próprio nome diz, sejam considerados setores circulares.
apresentando cada qual um ângulo correspondente ao valor por ele representado. Para isso, lembre-se de que uma volta inteira equivale a 360 graus, determinando então a medida do ângulo referente a cada um do setor. Uva, 20% de 360, tá? 20 sobre 100, 360, que é 72 graus. Tá? Por que 360? Porque é da circunferência. Que é achar o setor circular. De 20% representa quanto de 360? Então, é só fazer esse cálculo de multiplicação, tá, pessoal? Então, 20 sobre 100 vezes 360 dá 72 graus. 30% é 30 sobre 100 de 360 vezes 360 dá 108 graus. 40 sobre 100 vezes 360 dá 144 e 10 sobre 100 de 360 dá 36. Se eu somar todos esses valores aqui, eu vou obter o 360. 72 mais 108 dá 180, mais 144 com 36 mais 180, 180 com 180, 360. Com base nas medidas desses ângulos, construímos seus setores com auxílio de régua, compasso e transferidor. Veja o esquema. Então, aqui, utilizando régua, compasso e transferidor, a gente faz uma circunferência, mede aqui, coloca o centro do transferidor aqui, mede 0 graus e vê até onde eu quero, que é de 20%, aí ficou 72 graus, 144 graus, 108 graus, 36 graus e assim por diante. Faço aí, divido os meus setores e vou obter esse gráfico aqui, limão, tá? Vai estar bem parecido com isso, limão 10% é esse setor aqui, morango 40% é essa parte do setor aqui, chocolate com 30% é essa parte do setor aqui e uva com 20% é essa parte do setor aqui. Então, pessoal, para a gente construir os gráficos utilizando porcentagem, tá certo? A gente utiliza esses passos, multiplica por 360, vê quanto é que cada um da porcentagem representa em graus e, utilizando régua, compasso e transferidor, a gente consegue fazer esse gráfico, que eu acho muito bonito. Então, turma, a gente fica por aqui, tá certo? Realizem as atividades, pratiquem. Nas próximas aulas ao vivo, a gente vai fazer as questões ao vivo e tirar dúvida, tá bom? Então, até a próxima. Valeu!